importante aqui a gente ver a treta dos bancos com as lojas americanas do bilionário Jorge Paulo Lemann. Por que os bancos querem responsabilizar o trio de acionistas bilionários da Americanas? Reportagem do Matheus Piovesana e do Altamiro Silva Júnior. Em ações na justiça, os maiores credores miram o trio Lemann, Teles e Sucupira. A batalha jurídica entre os principais acionistas da Americanas e seus credores ganhou força com a tentativa dos bancos de responsabilizar diretamente o trio de acionistas Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sucupira pelo rombo do Caixa da Varejista, que na quarta-feira, dia 25 de janeiro, entrou com um pedido de extensão da concordata nos Estados Unidos. Em conversas reservadas com o jornal Estado de São Paulo, representantes dos bancos credores afirmaram não acreditar na versão de que o comando da Americanas não soubesse das fraudes na contabilidade da companhia. Eles apontam uma sequência de fatos recentes que, vistos de trás para frente, deixam as instituições financeiras com desconfiança em relação à versão dada pelos maiores acionistas. São eles: em 2021, Lemann, Sucupira e Teles deixaram o controle da empresa depois de quase 40 anos à frente das Americanas. No ano seguinte, os principais executivos da companhia vendem as suas ações e embolsam um bônus muito acima do que outras empresas do setor pagavam. Neste ano, Miguel Gutierrez, depois de 20 anos como CEO da Americanas, deixa o comando e dá lugar a Sérgio Rial, ex-CEO do Santander e membro do conselho do banco, até o começo deste ano. Em apenas 9 dias depois de assumir a presidência da varejista, Rial afirma ter descoberto uma fraude bilionária que chamou de inconsistências contábeis e deixou a companhia. Os banqueiros dizem que a história está toda muito estranha, não sabem o que aconteceu na companhia, mas acham que Lemann, Sucupira e Teles têm responsabilidade e querem forçá-los, por meio da justiça, a cobrir o rombo aberto pelas Americanas. É isso, bilionário tem que pagar a conta. Bilionário que infla balanço de empresa, porque é o seguinte, gente, o economista David Decache é pior do que a... Não sei se é pior que a Bolsa de Valores de 2008, Luiz, não diria isso, porque o problema de 2008 foi a crise do subprime, que desvalorizou enormemente as hipotecas americanas. Foi uma crise no mercado imobiliário. Aqui a gente está falando de uma varejista só. São bilhões de reais, mas envolvidos numa empresa só. Então, acho que é um escândalo menor. Talvez seja comparável à Enron nos Estados Unidos, empresas que passaram aí por escândalos enormes. Os bilionários têm que cobrir o rombo, e o rombo foi criado porque eles pegaram os empréstimos de banco e contaram como se fosse receita da empresa, para ganhar o bônus no final do ano. Por isso que estão tentando responsabilizar os bilionários que eram donos da empresa até 2021. Esse movimento não deve se limitar aos tribunais brasileiros. O Bradesco já entrou na justiça do país pedindo que os principais acionistas prestem depoimento. Trabalha com seus advogados para entrar com processos também nos Estados Unidos e na Europa. Seria o primeiro desdobramento jurídico do caso da Americanas envolvendo um credor da companhia no exterior, em uma escalada de disputas entre os bancos e a companhia, mesmo após a Justiça do Rio ter validado o pedido de recuperação judicial. Nos dias seguintes ao anúncio da inconsistência, os bancos credores passaram a pressionar o trio de investidores a injetar mais dinheiro na companhia, mas não houve acordo. Lemann, Teles e Sucupira acenaram com 6 bilhões, muito aquém dos 15 bilhões estimados pelos bancos, e ainda condicionaram um eventual acerto à transformação de parte das dívidas em ações da própria companhia, ou seja, eles querem voltar a fazer marmelada com os balanços, isso é importante. Leviana, as relações azedaram de vez depois que os acionistas publicaram uma nota no domingo para dizer que não tinham conhecimento do rombo e sugerir que os bancos credores também teriam responsabilidade no caso. Por não terem encontrado antes indícios de irregularidades nos balanços, o Itaú Unibanco, credor de 2,9 bilhões, classificou a sugestão como leviana, enquanto o Bradesco, de 4,8 bilhões a receber, disse que era uma tentativa de desviar a atenção do problema central, ou seja, a falta de consistência dos números das demonstrações financeiras e as responsabilidades dos seus dirigentes sobre tal fato. Com uma fortuna conjunta estimada em 160 bilhões, Lemann, Teles e Sucupira lideram a lista dos mais ricos do país, segundo o ranking da Forbes. Até então gozavam de prestígio no mercado pelo sucesso das empreitadas bilionárias, como a criação da Ambev e, posteriormente, da Anheuser-Busch InBev, a soma da belga Interbrew com a Ambev.
vitória. Numa decisão vista como importante pelo mercado, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu ontem o prazo de 5 dias para que a Americanas apresente uma série de documentos sobre a sua situação financeira nos últimos 5 anos. A decisão veio em ação protocolada pelo Itaú, que havia pedido um prazo até menor de 48 horas. As Americanas também terão que enviar à Justiça cópias dos e-mails trocados por Gutierrez e Fábio Abratti, o ex-diretor financeiro, nos últimos 5 anos, que tratem do endividamento da companhia ou de suas demonstrações contábeis. O TJ de São Paulo negou, porém, o pedido do Itaú para que os controladores e outros executivos ligados à gestão fossem ouvidos, que é o Lehman, o Teles e o Sucupira. Assim como o Santander, em outra ação do Bradesco, pediu que a Justiça tome os depoimentos dos executivos e membros do Conselho de Administração das Americanas, incluindo não só Gutierrez, como também Sucupira e Paulo Alberto Lehmann, representante de Jorge Paulo Lehmann no colegiado. Sucupira já foi presidente das Americanas entre 1983 e 1991. Como um dos integrantes do Conselho de Administração, é visto no mercado como um dos mais próximos da operação no dia a dia. Já o BTG Pactual, aliás, uma aspa minha, o David Decache, que é economista do PSOL, ele falou que um dos piores ataques assim, a Americanas foi feito pelo BTG Pactual, que chama o Jorge Paulo Lehmann de semideus do capitalismo, que ele nunca é pego pela justiça. O BTG Pactual obteve ontem no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, liminar para manter bloqueado 1,2 bilhão em recursos para liquidar dívidas da empresa. Na relação de credores, o BTG aparece com um saldo a receber de 3,5 bilhões de reais. Essa é a situação aí das Americanas. Boa reportagem do Estadão. Estava devendo isso, porque a cobertura estava ridícula, honestamente. E que bom que a gente está finalmente desbaratando esses casos, mas lembrar que quem está fazendo isso são bancos, e bancos merecem tanta desconfiança quanto os bilionários. A coisa só está se coçando porque mexeu com gente rica, e aí na briga de rico, a gente que é pobre acaba sabendo mais algumas outras coisas.